Você queria voltar nesse estudo que você comentou, que vocês encomendaram, né, para a FIA, porque a princípio era uma percepção que vocês tinham de que o material escolar, o material didático, ele tinha talvez um viés ou tratava aí o agro como vilão. E aí você, ao encomendar esse estudo, diante daí, queria até que você explicasse um pouquinho essa metodologia, até estava dando uma olhada ali no material, 60% das palavras eram mais negativas do que positivas relacionadas ao agro. Então, aí de maneira objetiva, esse estudo mostrou que existia realmente um viés na abordagem do tema agronegócio nas escolas, é isso? Eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque você percebe assim essa distância da realidade. Então, o que aconteceu? A gente já tinha essa percepção, a gente já tinha recolhido muito material didático de diferentes editoras brasileiras, evoluímos com esse tema junto às editoras, junto ao MEC, mas contratar a Fundação Instituto de Administração foi muito importante porque essa validação veio do próprio setor educacional. Então, se a gente está aqui falando de ciência, por que não trazer ciência, metodologia, né, de uma instituição que é fora do agro? Os maiores trabalhos dela não é dentro do agro, é dentro da área econômica, né, faz para a América Latina toda, que é isenta politicamente, então trabalhou já em diversos governos. Essa visão clara e com essa isenção era muito importante para nós. Então fizemos esse estudo, ele durou um ano mais ou menos, porque foram 10 meses de estudo, foram 9.000 páginas analisadas, 3.000 horas de trabalho, quase 100 livros, e ele engloba 80% do material didático comprado no último PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, para a gente entender como que o agro é visto, esse material didático. Uma coisa que eu achei interessante agora, falando dos resultados, né? O agro está presente na nossa história, passado, presente, futuro. Então, boa parte, ou seja, 40% do material didático traz esse tema. Eles gostam desse tema. História, né? Imagina. História, geografia, ciências, na hora que você traz transgenia, né? Toda essa parte das sementes, da planta e biologia. Então, tem em diversas matérias. E a gente também vê em textos de português e até no enunciado de problemas de matemática, por incrível que pareça. Então, na hora que a gente faz essa revisão, a gente faz a revisão de boa parte do material, de uma quantidade significativa. E aí os resultados embasou essa percepção que a gente tinha, né, trazendo 60% do material didático tem 60%, desculpa, das URs, que é a unidade de registro levantada. Elas têm mais palavras negativas do que positivas. A gente traz um grande índice de materiais autorais, ou seja, era 303 nessa UR para 12 científicos. Então, olha a diferença. Tinha textos opinativos, tinham propagandas. Então, é esse o material didático que a gente quer colocar na mão das crianças. Isso é muito sério. A falta de embasamento científico no material didático dessa maneira é muito sério. Outras duas grandes percepções que a gente teve, uma falta de conexão entre o campo e a cidade. Gente, nós somos a mesma coisa. Né? Tem coisas sendo divididas aí que não deveriam. Primeiro, o agro não é pequeno produtor ou grande produtor. Né? O agro, ele é o agronegócio brasileiro. Então, como um todo, dependendo da cultura, você faz em pequenas propriedades, dependendo da cultura, ela só justifica se tiver em grandes propriedades. Então, isso não diferencia, né, um do outro. E depois também, a parte urbana com a parte do campo. Tudo começa na cidade. As máquinas são produzidas em indústrias da cidade, os defensivos na cidade, a nutrição animal na cidade, a pesquisa, a academia na cidade. Depois ele vai para o campo, isso é transformado em alimento e depois volta para onde? Para a cidade, para as indústrias de alimento, para os supermercados, né? Para as roupas, para tudo que a gente consome. Então, a gente tem que entender que o agro é uma coisa só, que nós estamos todos juntos e que todo brasileiro deveria ter orgulho junto desse setor. Porque a gente, além de depender dele, nós temos um grande potencial brasileiro, né, frente ao mundo, nessa competitividade em relação ao agronegócio.